Graça e paz, amados irmãos. Nosso devocional de hoje encontra no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4 ao 6, que vai dizer: Há um só corpo e um só espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos vós. Amém? Aqui nós vemos a epístola de Paulo aos Éfesos, que vai falar sobre a união. Paulo ele vai descrever nesse capítulo 4 como nós devemos andar, porque assim ele procedia na presença do Senhor. Ele diz que ele estava preso no Senhor e assim ele andou digno, sempre na presença do Senhor, na vocação a qual ele foi chamado, e também nós temos que andar dessa forma. Por isso que ele fala para nós procurar também guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Por isso que ele vai dizer que nós, como um só corpo em Jesus, assim como Jesus disse, eu e o Pai somos um, nós num só corpo, num só batismo, como ele falou aqui, né? Todos nós temos um só batismo, temos um só Espírito, a qual nós fomos chamados na esperança, né? Na vocação a qual Deus tem colocado a cada um de nós. Então, irmãos, nesse momento de meditação, nós temos que sempre lembrar, não há outro corpo fora de Cristo para levar a salvação, não há. Então, nós temos que andar segundo a palavra de Deus, segundo essa unidade, segundo a fé a qual nós estamos pregando, a fé de nosso Senhor Jesus Cristo para a salvação daqueles que creem. Então, se você crê no nosso Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, você tem que andar em união para com aqueles também que foram chamados, não ali pela cor da pele, não sendo racista, não ali separando pela classe social, mas sim amando segundo o corpo a qual você faz parte. Porque o pé não reclama da mão, a cabeça não fala mal dos outros órgãos. Então, irmão, isso é um corpo, quando junta tudo junto, trabalhando junto para um fim proveitoso. Assim é o nosso corpo, assim é o seu corpo. E assim nós, como servo do Senhor, temos que andar no caminho que leva à salvação, unidos uns aos outros. E ele vai dizer, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então nós temos que sempre crer que só há Jesus como mediador entre nós e o Pai, e há um só Deus. Por isso que Deus diz para nós não fazer outros deuses, não ter outros deuses perante Ele, como diz o mandamento. Segundo isso, nós temos que ter fé também na palavra do Senhor, porque nós fomos batizados para a remissão de pecados. Assim como o João Batista pregava que nós fomos, ali ele batizaria com água para a remissão dos pecados, nós também fomos batizados. Mas haverá um tempo que vai vir aquele que vai batizar com fogo, com o Espírito Santo e com fogo, que foi o nosso Senhor Jesus quando veio. E a gente nota-se ali em Atos capítulo 2, que o povo foi batizado ali com aquelas línguas como fogo. Então nós vemos que já houve também essa profecia se cumpre no meio do seu povo. Por isso que nós somos batizados para ser perdoado, e depois nós vamos buscar cada dia mais esse batismo no nosso Senhor Jesus Cristo do Espírito Santo. É por isso, irmãos, que todos nós temos que andar unidos, uma só fé, porque há um só Deus e Pai de todos. Não há diferença entre grego, gentil, e ali também as pessoas que serviam a Deus em outros lugares. E também os judeus se tornaram uma só fé, um só corpo, uma só família em Cristo Jesus. Que todos nós venhamos andar assim unidos, porque Deus, Ele é Pai de todos, não é só o seu Pai, não é só o meu Pai. Ele é Pai de toda a nação, daquelas que creem em seu nome e confessam Jesus Cristo como Salvador. E tem também só um Deus, porque Ele é que media, Jesus Cristo é o mediador
entre Deus e nós. Amém? E oramos, soberano e eterno Deus, louvado seja o teu nome, Pai de misericórdia. Ajuda-nos, Pai, a andar unido, num só corpo, num só espírito, crendo, Pai, no batismo que o Senhor tem dado para cada um de nós, para que assim divulgássemos o teu reino e o teu evangelho, para que assim, Deus, o teu nome venha a ser exaltado e glorificado, em nome de Jesus. Amém. Se este vídeo abençoou a sua vida, inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas.